Rapaziada, vamos a mais um exercício de física envolvendo trabalho. Esse aqui é o nosso terceiro exercício que está na apostila. Então vamos lá. Essa atividade ele diz o seguinte: tem um garoto que arrasta com uma corda um caixote sobre uma superfície horizontal. A força de tração na corda tem 10 newton. Lembra que força de tração só tem em cordas. E essa corda ela forma um ângulo de 60 graus com a horizontal. Sabendo que o caixote se desloca com uma velocidade constante, ou seja, se tem uma velocidade constante não tem aceleração. Então isso aqui é importante a gente saber, ó. O caixote está com uma velocidade constante. Então, ó, um segundo ele vai 10 metros por segundo, 2 segundos mais 10 metros e assim por diante. Então não tem a influência de aceleração, a aceleração é zero. Agora vamos sempre focar, pessoal, na pergunta do exercício. Olha bem, determine os trabalhos da força de tração para um deslocamento de 5 metros. Então olha que interessante, eu quero calcular o trabalho. Se tem trabalho, tem deslocamento. E o meu deslocamento foi de 5 metros. E a força de tração que tem no fio é de 10 newtons. Então, está aqui. O que a gente vai fazer? A gente está pegando esse caixote, tem uma mão movimentando ele de forma inclinada, ou seja, formando um ângulo de 60 graus com a horizontal. Esse aqui é um fio, então tem aqui uma força de 10 newtons sendo aplicada. E aí essa pessoa pega esse caixote e arrasta ele durante um período de 5 metros. A pergunta é o trabalho. Então não precisa se preocupar. Você sabe a fórmula que a gente usa para calcular trabalho. Qual que é a fórmula que a gente usa para calcular trabalho? Trabalho é igual a força vezes a distância do objeto. Como ele não está na horizontal, eu vou ter que multiplicar isso por cosseno de 60. Lembra que eu provei isso aí na videoaula para vocês? Então, o trabalho vai ser igual. Uma pessoa que puxa isso, qual a força aplicada nesse fio? 10 newtons. A distância que quer percorrer? 5. Cosseno de 60 vale meio. Então, o trabalho de tração, o trabalho da força de tração aplicada no fio, vai ser de 50 vezes meio, 25 joules. Então, é isso aí, facinho, ó. Lê a pergunta sempre, escreve a fórmula de trabalho, observa o que foi dado, veja se o corpo está na horizontal ou se ele está inclinado, e se ele está inclinado, aplica o cosseno. Agora, nesse item B, pessoal, o exercício pede para a gente qual o trabalho realizado pela força de atrito durante esse deslocamento. Então, toma cuidado que a pergunta do exercício é qual é o trabalho realizado. Ele não está perguntando qual é a força de atrito. Então, eu sei que aqui tem uma força sendo puxada por 10 newtons, por um ângulo de 60 graus. Eu sei que quando eu estiver puxando isso aqui por 10 newtons, eu vou percorrer uma superfície de mais ou menos aqui, igual ele deu, 5 metros. Só que toma cuidado que o exercício em momento algum falou que essa superfície era lisa ou ela era totalmente isenta de força de atrito. Então ele quer calcular o quê? Não é a força de atrito. Então, ó, quem é a força de atrito? Quando você puxa um objeto da esquerda para a direita, ele está caminhando nesse sentido da seta. Ó, o objeto está indo da esquerda para a direita. A força de atrito ela sempre age em sentido contrário. É aquela força que impede o meu objeto de se movimentar aqui. Ó. Então, a força de atrito está ocorrendo em sentido contrário sempre ao meu movimento.
Agora vamos lá. Qual a pergunta do nosso exercício? O exercício é claro. Qual é o trabalho realizado pela força de atrito? Tem um trabalho realizado aqui porque tem uma força de atrito e essa força de atrito vai estar se deslocando quando essa pessoa puxar essa corda com uma força de 10 newtons. Coloca a fórmula do trabalho. Eu sei que trabalho é igual força vezes a distância percorrida vezes o cosseno do ângulo. Vamos ver o que eu tenho aqui de cara de imediato. Eu estou calculando a força de atrito. Então, é o trabalho realizado pela força de atrito. Então, o trabalho realizado pela força de atrito é igual. Eu tenho o cosseno do ângulo. Como a força de atrito está totalmente contrária ao movimento, eu sei que isso aqui vai formar 180 graus toda vez. Então, eu sei que aqui é cosseno de 180. Eu sei a distância? Sei. Eu sei que esse objeto vai se locomover durante 5 metros. Está aqui. Falta descobrir agora, pessoal, quem é essa força de atrito. Agora é fácil. Ó. Eu quero que vocês imaginem o seguinte. Essa força de atrito, ela vai ser a mesma dessa força aqui, ó, na horizontal. Aqui você tem uma força que está puxando inclinado com 10 newton, mas você tem uma força que está agindo aqui na horizontal. Oposta a essa força, existem a força de atrito, e essas duas forças aqui, elas são iguais, elas têm o mesmo valor. Como que eu vou descobrir essa força? Lembra daquilo que eu falei para vocês? Eu vou pegar esse vetor, que é o 10 newton, e vou separar em dois vetores. Eu separo num vetor vertical e separo num vetor horizontal. O horizontal a gente já sabe calcular. Como que a gente calcula o horizontal? A gente pega a força e multiplica pelo cosseno do ângulo. Ó. Eixo X é horizontal, está deitado. Cosseno está com sono, está deitado. Então, a força X vai ser igual. A força aqui aplicada é de 10 vezes o cosseno de 60 graus. Eu sei que cosseno de 60 graus vale meio, 10 vezes meio dá 5 newtons. Então, essa força aqui, que está vindo, é de 5 newtons. Se eu pegar e colocar ela de forma contrária, vai ser a força de tração agindo em sentido contrário de 5 newtons. Então, aqui vai ser 5. Observem que vai dar negativo esse valor, porque a força de tração é aquela força que impede o meu movimento de andar. Olha lá, 5 vezes 5, 25. Cosseno de 180 graus é menos 1. Então, a força de atrito aqui vai ser menos 25 joules. Ou seja, o trabalho realizado por essa força de atrito é de menos 25 joules. Deu negativo por quê? Porque ele está em sentido contrário, ele está impedindo esse movimento de seguir o seu movimento natural. Tá aí. Agora, vamos ver o que pede o C. Da força peso e da força normal. Esse aqui, pessoal, eu posso falar que é zero. Não sei se vocês lembram, a gente comentou que aqui eu tenho a força normal e aqui eu tenho a força peso. Eu quero saber qual é o trabalho realizado. Olha, a pergunta no começo do exercício era o trabalho realizado pela força peso. O que é trabalho? É a força vezes a distância vezes o cosseno do ângulo. A força peso e a força normal formam um ângulo de 90 graus. Então, o trabalho realizado pela força peso vai ser a força vezes a distância vezes o cosseno de 90. A gente sabe que cosseno de 90 vale zero. Então,
F vezes D vezes 0 vai dar 0. Então, qual vai ser o trabalho realizado pela força normal? Esse objeto não está apoiado em uma superfície? A força peso e a força normal, elas se equilibram, elas são o quê? Iguais. Então, o trabalho realizado pela força normal também vai ser 0. E não precisava nem fazer essas contas, era só vocês observarem que com todo objeto apoiado em uma superfície horizontal não realiza trabalho, tá? Porque essas forças vão se cancelar e o cosseno de 90 é 0. E como vocês podem ter observado pelo item A, o trabalho realizado pela força de tração daquela corda é de 25. Lembra lá do caixote? Aí aqui ele está puxando. Aí aqui tinha uma força de tração de 10 newtons, que formava um ângulo de 60 graus com a horizontal. E a gente sabe que o trabalho aqui realizado foi de 25 joules. Então, o trabalho da força de tração vai ser 25 joules. O trabalho da força de atrito, aquela força que estava aqui atrás, a gente pegou e calculou o trabalho da força de atrito pelo outro item e observou que isso aqui deu menos 25 joules. O trabalho da força vertical, que era a força peso e a força normal. Ó, essa é a peso e essa é a normal. Como as duas se cancelam, a gente provou pelo item C que dava 0. Então, o que é o trabalho da força resultante? O trabalho da força resultante é a soma de todas as forças. Então, o trabalho da força resultante, trabalho da força resultante é você pegar todas as forças que agem no sistema e somar. Você pega o trabalho de atrito, soma com o trabalho da força de tração, soma com o trabalho realizado pela força peso e soma com o trabalho realizado pela força normal. Então, o trabalho resultante vai ser igual. A de atrito deu 25, a de atrito deu menos 25, a de tração deu 25, a força peso e a força normal a gente viu que deu 0. Então, o trabalho resultante aqui vai ser 0. O que significa dizer que não houve trabalho? Significa, pessoal, dizer que vocês, no começo do exercício, teriam que ter observado o seguinte, que esse objeto se desloca em um movimento com velocidade constante. Toda vez que um objeto se desloca com velocidade constante, eu não posso esquecer isso, ó. Velocidade constante significa que não tem aceleração, a velocidade se mantém, a aceleração é 0. Não estou pisando no meu acelerador, meu velocímetro é constante, a velocidade sempre está em um único ponto. Agora dá uma olhada aqui que interessante, força resultante é igual. Se esse movimento, se esse objeto está se deslocando com uma velocidade constante, então a aceleração dele é 0. E m vezes 0 dá 0. Então se a força resultante é 0, significa que não está tendo força. Se não tem uma força, não tem realização de trabalho. Por isso que o trabalho aqui foi 0. Isso aqui eu estou dizendo, pessoal, em relação ao trabalho total. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida em sala, estou às ordens.